Deus, Pai de excelsa bondade, que legou à humanidade a eternidade para crescer, fonte perene de sapiência, que aguarda a imprevidência, vigente em nossa alma fenecer. Jesus, doce e amado Mestre, que no orbe terrestre pregou e exemplificou com fervor, resumindo sua lição na montanha com o sermão da mansuetude e do amor. Benfeitores espirituais, que das esferas astrais ministram santificados ensinamentos, capazes de fazer ruir no presente e no porvir, mazelas que fomentam sofrimentos. Vimos genuflexos agradecer o amparo, proteção e bem-querer, cajados de nossas caminhadas, as energias vivas do firmamento que pensam a cada momento as chagas doridas de nossas jornadas. Obrigado, Senhor, pelas forças que nos sustêm, pela vida que emana de Ti, por tudo, Senhor. Amém. Olá, bem-vindos todos, mais uma vez reunidos para o nosso estudo do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, sobre psicografia do médio Divaldo Franco. Hoje nós vamos estudar um pouquinho das preciosidades do capítulo 4, Cessação do Sofrimento, que particularmente é um capítulo que eu gostei muito, porque traz reflexões importantíssimas para o nosso processo de individuação, que é esse nosso processo da busca por quem nós somos enquanto seres imortais, do que nós viemos fazer aqui nesta encarnação, que é um caminho único, individual e intransferível, né? E ao longo da nossa encarnação, nós vamos nos ocupando, né, de descobrir e de viver esse caminho que é único, que foi traçado por nós, né, que é um caminho de autoaperfeiçoamento enquanto espíritos, certo? Bom, então, esse capítulo é um capítulo belíssimo, porque ele traz reflexões muito importantes para nós, né? E aí nós vamos começar esse capítulo falando um pouquinho da importância da consciência. Por quê? Porque esse caminho, né, do autoaperfeiçoamento enquanto espíritos é um caminho que exige muito autoconhecimento. Como é que eu vou saber qual é o meu propósito de vida, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu preciso fazer aqui? Para isso, eu preciso de muita reflexão, eu preciso de um mergulho íntimo, né, profundo em quem eu sou. E a consciência aqui tem um papel importantíssimo, né? Porque a consciência é que me faz tomar consciência do que eu estou percebendo, tanto, né, na minha vida íntima, quando eu vou olhar para mim, quanto nas situações que acontecem na minha vida, né? Então, sem consciência, eu não consigo aprender, eu não consigo me diferenciar do coletivo, né? Igual a criança, quando ela nasce, ela está imersa no inconsciente, ela ainda não conhece quem ela é. À medida que ela vai crescendo, a consciência vai chegando e ela vai percebendo melhor a situação, não é? Ela vai se dando conta das coisas. Então, a gente pode concluir que a consciência é uma questão que vai se resolvendo ao longo da vida. Quanto mais a gente vive, a gente amadurece, mais consciência a gente tem, né? Mais capacidade de entender nas entrelinhas o que nos acontece, de
olhar simbolicamente a vida, né? Por que isso está me acontecendo? Por que comigo? Certo? Porque se eu não faço essas perguntas, se eu não me proponho esses questionamentos, eu vou vivendo tal qual uma pessoa inconsciente, que não se demora nas questões da vida, que acha que a vida é um mero acaso. E na verdade a vida é um processo sincrônico. Uma coisa combina com a outra, que nos faz pensar a outra, é como se fosse um grande quebra-cabeça. E a gente, quando está atento, né, a gente vai conseguindo achar essas peças e juntando essas peças para compreender melhor, né, a nossa vida e quem nós somos, né? Por quê? Porque a vida é o que acontece agora. Por mais que nós tenhamos cometido enganos no passado e hoje a gente está, né, vivendo algumas provações, algumas situações tempestuosas na vida, tudo isso é para o nosso aprimoramento e tudo isso pode ser passado de uma forma mais proveitosa se eu me foco no agora. Ah, Thaís, mas a gente fala tanto dos erros do passado, tá? Do meu ponto de vista, a gente olha lá no passado para compreender o nosso presente. O que de fato nos importa é o que a gente está fazendo agora. Eu posso estar vivendo uma situação muito difícil agora em decorrência, né, de um erro que eu cometi em outra encarnação, porém, o tom que eu dou, a forma como eu lido com os meus problemas agora é que é mais determinante. Se não, assim, se não fosse desta maneira, seria muito injusto, né? Então eu pago por uma coisa que nunca se apaga, que nunca se resolve? Obviamente não, né? A nossa disposição para lidar com as questões da vida, com os problemas da vida, é o mais importante e isso é constituído no nosso dia a dia, certo? E aí, isso me remete muito a um mito que eu gosto bastante, que eu acho que é um mito que tem tudo a ver com o nosso estudo. A gente tem estudado esse livro Plenitude uma vez por mês, nas palestras públicas do nosso centro, e um grupo de estudo à parte também, que acontece com os trabalhadores da casa. Todos nós nos debruçando sobre o sofrimento humano, que é algo muito real, é para todos nós. A Joana se dedicou um livro inteiro e capítulos de outros livros com esse tema do sofrimento, para a gente perceber como é um tema importante, né? E aí ela diz que não adianta nada a gente passar a vida sem querer se sacrificar, né? Porque sem sacrifício não há elevação moral, nem compreensão da nossa parte acerca das finalidades da existência da Terra. Se a nossa vida aqui na Terra ela é permeada pelo sofrimento e eu não quero sofrer, eu não vou compreender porque eu estou aqui. Eu vou passar uma encarnação numa fuga constante, né, de coisas pretéritas e não vou chegar a lugar nenhum. Não vou compreender qual é esse propósito de vida, né, que eu comecei hoje falando, qual é o meu caminho de aprimoramento enquanto espírito, não vou compreender nada disso, vai ficar tudo muito solto, nada vai fazer sentido para mim. Então, a gente entender a importância do sofrimento e do sacrifício é fundamental para uma vida plena. Olha o livro que nós estamos estudando, Plenitude, uma vida plena. Jung diz que o equilíbrio, né, para uma vida plena, nós precisamos entender, nós precisamos experimentar o que é viver o equilíbrio entre sofrimento e alegria. Nós temos essas duas situações ao longo da nossa vida, momentos de sofrimento, de tristeza, de dor, mas nós também temos alegria, todos têm. Certo? Às vezes a gente vai até pegar alguém que viveu uma vida muito difícil, muito traumática. Ainda assim, quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela vai conseguindo identificar que ela teve alguns momentos bons na vida. Então, todos nós temos, certo? E esses momentos bons, eles são importantíssimos
e precisam ser rememorados por nós, porque quando a gente consegue identificá-los, é como se eles nos dessem chão para suportar então o sofrimento. Quando eu vou lidar com o meu sofrimento, eu preciso sentir que eu também tive coisas boas, isso me dá chão para pisar na busca, né, do lidar com os meus sofrimentos, certo? Então, voltando ao mito que eu queria contar para vocês, que eu acho que é um mito importantíssimo, né? É o mito de Sísifo, me fugiu aqui rapidamente o nome. Vocês já devem ter visto Sísifo pela internet. Ele é aquela imagem que a gente vê de um homem empurrando uma pedra por cima de uma montanha, né? Vocês já devem ter visto essa imagem, né? É uma imagem fortíssima para nós. E, inclusive, sobre isso, até a Joana cita nesse capítulo, ela diz assim: o homem só se liberta quando resolve escalar a montanha do esforço, direcionada à evolução, à serenidade, à harmonia e sacrifício. Sacrifício vocês vão me ver falando em vários vídeos, né? Se não em todos. Pois então, o que é escalar essa montanha, né, do esforço? Eu acho que a imagem de Sísifo aqui vem com uma força muito grande. Vou contar resumidamente a história dele, porque o mais importante é o que nós vamos aprender com este mito. Sísifo foi condenado por Zeus a uma punição eterna, né? Zeus, né? Nós estamos falando lá da mitologia grega antiga, né? E aí Zeus condena Sísifo a essa punição eterna, um trabalho inútil, sem sentido. Ele deveria empurrar essa pedra morro acima, quando ele chegasse lá em cima, ele tinha que trazer essa pedra morro abaixo. Imagina, ele ia ficar a eternidade neste trabalho. Morro acima, morro abaixo. E aí, esse é um mito que nos empresta algumas reflexões muito importantes para nós. Como é difícil estar num sacrifício que a gente acha que é inútil. Muitas vezes a gente está vivendo situações na vida que a gente não consegue compreender por que elas estão acontecendo conosco, né? E aí facilmente nós podemos colocar essas situações no lugar de um sacrifício inútil. E isso é uma opção. Se nós quisermos não compreender o sacrifício, nós vamos colocar ele nesse lugar e será um sacrifício inútil. Ao final, não haverá um aprendizado. Agora, se nós fizermos a opção de procurar sentido no sacrifício, sentido nas coisas que nos acontecem na vida, porque eu estou nessa família, porque eu estou nesse trabalho, o que eu tenho para aprender aqui, eu boto meu sacrifício com uma utilidade. Eu começo a mergulhar nesse processo do porquê comigo, né? Intuir algumas coisas, e aí eu começo a achar que tem uma finalidade naquele sacrifício que eu estou fazendo. Eu não estou rolando uma pedra morro acima, morro abaixo para nada. Tem um propósito aí. E aí nós vamos descobrindo os propósitos da vida, né? O que eu tenho para aprender aqui nesta vida, certo? Sísifo também nos empresta uma reflexão muito bonita. Joana falou sobre ela no capítulo passado, que é sobre alegria, que é sobre ver a alegria no sacrifício. E aí as pessoas geralmente têm uma dificuldade enorme de entender isso. Como assim ver alegria naquilo que me causa dor? Sim, né? Sísifo, se a gente for olhar para o processo dele, ele tem que achar um momento para ter alegria nesse desafio eterno que ele vai viver. Nós não estamos condenados, nós não estamos condenados a um sacrifício eterno. Assim que nós aprendemos a lição, que nós nos reeducarmos e retomarmos o nosso caminho de autoaprimoramento que nos conduz a Deus, esses sacrifícios vão deixar de existir na nossa vida.
Se eles são repetitivos, é porque a gente ainda não aprendeu, tal qual um aluno que reprova numa série e precisa refazê-la no ano que vem, né? Pois bem, se nós começamos a enxergar a finalidade do sacrifício na nossa vida, a gente começa a se alegrar por ele, sim, né? Todo mundo que começar nesse mergulho de autoconhecimento profundo vai começar a se alegrar, vai começar a agradecer a Deus pelas dificuldades, porque sente no seu coração que está aprendendo com aquilo, que está se tornando uma pessoa melhor, por mais que doa. Crescer dói bastante, né? Mas aí eu consigo ver alegria. Como é que Sísifo vai ver alegria no que está acontecendo com ele? Nem que seja na descida da montanha, né? Subir aquela montanha, empurrando aquela pedra enorme, deve ser dificílimo. Então, talvez o único momento nesse sacrifício que ele está vivendo, que ele pode sentir alegria, seja na descida, que é quando é mais fácil, é mais leve, né? Sísifo vai ter que se dar conta disso. Então, que todos nós possamos fazer esse exercício. Nesse sacrifício que eu estou vivendo, onde é que eu posso me alegrar? Onde é que eu posso ser grato a Deus, né? No Evangelho, inclusive, Jesus fala de nós agradecermos aos inimigos, porque eles nos dão a oportunidade desse aprimoramento, né? Então, vejam, a vida plena é um equilíbrio entre sofrimento e alegria. Se eu for viver a vida apenas focada no que está doendo, no que está ruim, eu não vou me alegrar. Eu vou me sentir injustiçada, vítima da vida, né? Eu vou ter muitas dificuldades. Então, Sísifo nos empresta esses dois ensinamentos. Joana fala disso aqui nesse capítulo. Eu trouxe também o Jung, que é um psiquiatra suíço, pai da psicologia analítica, que também, né, o Jung também vai falar dessa importância do homem aprender a suportar o sofrimento, né? Porque há todo um profundo aprendizado dentro do sofrimento, né? Aqui a Joana vai dizer que muitas vezes fora do sofrimento, o nosso comportamento piora muito, que às vezes o sofrimento é a terapêutica que nós necessitamos, né? Que vai nos manter. Então vejam só a importância do sofrimento, que às vezes nos livra de problemas muito maiores. Aí a gente geralmente foge do sofrimento e acaba arrumando outros problemas. Certo? Então, e o processo de consciência aqui, ele é fundamental, porque ele passa por a gente se conhecer, identificar onde estão as nossas dificuldades e aprender a ter mais controle sobre aquilo que nós pensamos, né? Aquilo que nos acomete. Então, às vezes, os pensamentos nos atravessam, né, nos causando sofrimento. Se a gente não souber lidar com isso, a gente mergulha no umbral em nós, naquele lugar que nós já conversamos, que não há prospectividade, não há nada ali para ser aprendido, é apenas sofrimento, é apenas um rolar na lama sem objetivo algum, sem saber para onde a gente está indo, né? E eu acho que é bacana cada um encontrar uma imagem que representa isso, né? Tá perdido num labirinto, enfim, né? O processo aqui de educar a nossa consciência, ele é muito importante, educar a nossa mente, perdão, né? Ter vontade nesse caminho de aprimoramento. É claro que ao longo desse percurso que nós vamos vivendo na vida de sacrifícios, né? A vontade de aprender, a vontade de ser melhor, ela é muito importante, desde que a gente também não extrapole, né? Às vezes eu vejo as pessoas querendo muito se aprimorar e não se dedicando tanto ao autoconhecimento como deveriam. E aí as pessoas começam a achar que porque foram para o centro, porque se dedicam a um estudo, elas já estão prontas, né? E elas começam a achar que elas são melhores do que realmente elas são, né? E
E aí a gente começa a construir castelos de ilusões. Aqui o bacana é a gente olhar que nós somos seres em aprendizado. Nós temos um lado humano, um lado ambíguo. Ao mesmo tempo que a gente faz coisas boas, a gente também é capaz de coisas muito ruins. E eu acho que a gente precisa ver beleza na humanidade. Mesmo quando a gente ainda erra, é muito importante que a gente aceite a nossa condição. Nós ainda erramos muito, isso faz parte da condição humana. Quem disse que nesse processo de evolução não haverão erros? Haverão infinitos erros. Esta é uma condição do nosso caminho de individuação, do nosso caminho de autoconhecimento, né, para sermos pessoas melhores. Nós vamos cometer muitos erros. O erro está implícito nesse processo. Me assusta quando a gente acha que a gente não tem que cometer erros. Quando a gente comete um erro e a gente erra na mão com a gente começa a se julgar, a se maltratar demasiadamente. E nesse lugar de sofrimento em que a gente se maltrata, também não há aprimoramento, né? Então, vamos começar a conceber que o nosso caminho de evolução, nós vamos errar inúmeras vezes, faz parte da nossa condição evolutiva e são oportunidades para a gente aprender outras questões, como, por exemplo, quando a gente vai pensar no perdão. Quando eu cometo um engano, quando eu erro, eu preciso primeiro me perdoar. Se eu não me perdoar, eu não vou conseguir fazer nada com isso, né? A partir do momento que eu me perdoo, eu então posso ir atrás daquela pessoa para a qual eu causei mal e me desculpar e tentar corrigir o meu erro. Será que me desculpe, é suficiente? Não é. Quando nós erramos com alguém, nós precisamos sempre tentar um comportamento também que corrija o engano que eu cometi. Pedir desculpas é muito fácil para algumas pessoas, outras nem pedir conseguem, né? Mas quando nós erramos com alguém, a gente precisa pedir desculpas e consertar o nosso erro. Isso é muito importante, tá? Senão, fica solto, a gente não aprende. Aí fica aquelas pessoas que estão sempre se desculpando, vocês conhecem? Elas estão sempre se desculpando porque elas não entenderam onde elas erraram e elas não mudaram ainda. Então elas continuam pedindo desculpas pelas mesmas coisas. Então quando a gente comete um engano com alguém, a gente repara o nosso erro, tá? Isso quem tá falando é a Joana. Eu posso citar aqui a psicologia sistêmica, também fala sobre isso, que quando alguém erra com a gente, por exemplo, numa relação de casal, a gente precisa reparar o erro. A gente pode desculpar o companheiro, mas ele tem que reparar o erro com a gente de alguma forma, tá? Não vamos ser perversos aí, não é disso que se trata. É que o outro precisa nos ofertar, de fato, comportamentos que nos mostrem que ele errou, que ele reconhece o erro dele. Reconhecer o erro é sinal de que eu estou envolvida com o meu processo. Quando a gente está com pessoas que não conseguem reconhecer erros, a gente vê que essas pessoas ainda não estão preparadas, elas não entendem de verdade onde foi que elas erraram e elas também não estão dispostas a mudar, né? O indivíduo que reconhece erro e muda comportamento, tenta, se esforça para mudar, ele é alguém que está assumindo a responsabilidade pelo processo, pelo que aconteceu, pela parte dele, né? E só pela minha parte que eu me ocupo, eu devolvo para o outro a parte dele, porque ninguém erra sozinho, né? Muitas vezes, falando aqui especificamente de uma relação de casal, quando há um problema, ambos erram. Cada um precisa assumir a sua parte e cuidar da sua parte. Isso é sinal de maturidade, né? Do espírito que já assume as suas responsabilidades, né? Então vamos aceitar que nós vamos errar, sim, e que nós estamos dispostos a corrigir o nosso erro.
Aqui tem um ponto importantíssimo que eu não posso deixar de comentar, que é a culpa, né? Então eu errei, eu reparo o meu erro, mas muitas vezes as pessoas não se perdoam e continuam se culpando. Isso não é perdão. Quando eu me perdoo, eu me sinto tão leve, tão alegre na vida, que fica muito mais fácil de eu perdoar as outras pessoas, porque eu me perdoo, eu quero que as pessoas sintam a alegria, a leveza que eu senti comigo, né? Agora, quando eu não me perdoo, não adianta, né? O outro seguiu, o outro perdoou, mas eu continuo aqui remoendo o meu erro, me entristecendo, adoecendo psicologicamente. As doenças chegam, inundam a nossa vida, porque eu estou remoendo, né? A culpa está me fazendo remoer o que aconteceu, né? Sobre a culpa, eu acho interessante que às vezes as pessoas dizem que a culpa não tem serventia nenhuma. E não é bem assim, né? A culpa, ela tem uma serventia. A serventia da culpa é mostrar que nós não somos psicopatas. Um psicopata, quando ele comete um erro, ele não tá nem aí. Ele não para um segundo para pensar, será que eu errei? Então ele não para pensar, como será que o outro tá se sentindo? Então a culpa, ela nos mostra que nós temos sentimentos, que nós temos bom senso, que nós estamos tentando melhorar, que nós reconhecemos erro, certo? Então isso, nesse sentido, a culpa é importantíssima. Ela é um termômetro para a gente saber se a gente está no caminho, né? Então, é para isso que ela serve. Se nós nos demorarmos na culpa, ela perde a sua finalidade. Então, ela tinha uma serventia de me mostrar que eu tô mal, que eu sei que eu errei e eu não deveria, né? Então, agora eu posso partir, né, para as minhas reflexões e partir para consertar o meu erro, me desculpar, mas também fazer alguma coisa que repare o erro que eu cometi. Positivo, a culpa ocupou aí o lugar que ela tinha que ocupar na tua vida. Agora, quando a gente fica na culpa, a gente só se detona, a gente só se maltrata, a gente vai para aquele lugar improdutivo, que a gente fica lá se maltratando, se chicoteando, né, a moda antiga, para pagar os nossos pecados, pra gente, né, pera lá. Um adulto, ele não precisa ficar mostrando que tá nesse sofrimento só para as pessoas terem pena dele ou para conseguir de Deus, né, um aval, você tá livre, não. Um adulto assume responsabilidades. Um adulto olha pro erro que fez, o erro que cometeu, se responsabiliza, nossa, lamento profundamente. Como é que eu posso reparar o meu erro? E eu reparo e eu aprendo com o meu erro e não volto a repetir. Eu tenho a impressão que muitas vezes a gente quer se sentir vítima, né? Aí a gente faz o nosso erro, a dor em decorrência do nosso erro ser maior do que a dor que a gente causou. Olha a pretensão a nossa, né? E aí a gente de algoz vira vítima, tentando consertar. Nós somos malandros, né? E precisa a gente ficar de olho nisso, né? Não é por aí. Eu reconheço e sigo reparando o que eu preciso consertar no meu erro, certo? Quando eu faço esse caminho com amor, eu me torno mais leve. Eu tenho amor por mim, eu não preciso me maltratar dessa forma, né? O amor faz eu ponderar as coisas de uma forma melhor, né? Responder à vida de uma forma mais branda, mais leve, né? Não ficar arrastando correntes mais do que o necessário, aumentando o sofrimento mais do que precisa, né? Então, são coisas muito bacanas para a gente pensar, né? De viver o hoje, viver o agora, se perdoar, recomeçar, saber que nós vamos errar e está tudo bem, né? Esse é um caminho que nós estamos vivendo aqui na vida de muita oportunidade para o nosso aprimoramento, e nós temos que entender que esse caminho pode ser mais leve, depende da forma como a gente olha,
da gente procurar alegria nas coisas da vida, ver a vida como oportunidade. Claro, tem momentos difíceis que a gente fica na dor, a gente fica no sofrimento e a gente tá falando da importância disso, né? Mas que a gente tem que saber virar. Que é aquilo que o Jung falou. A vida plena é um equilíbrio entre sofrimento e alegria. Eu não posso ficar em nenhum dos dois. Eu tenho que transitar. A vida é transitar e achar uma forma de equilibrar os dois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho esse capítulo belíssimo e que a gente traga ele aqui para o coração, para a gente sentir tudo isso e conseguir colocar na vida. Até mais. Prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade do encontro dessa noite. Senhor Jesus, nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis nesse estágio de evolução em que nos encontramos. Por isso, nós queremos te pedir forças para não fugir delas, e sim coragem para enfrentá-las. Nós vos pedimos ajuda para transformar cada problema, simples ou grave, em um exercício positivo para a nossa evolução. Que cada aflição seja um teste divino para nos indicar o caminho da verdade e infinita felicidade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos encaminhar diariamente a cada rumo necessário em nosso processo evolutivo. E que nessa noite, Senhor, ao fecharmos os nossos olhos da matéria para o repouso necessário, nós possamos ser conduzidos em fraternidade pela espiritualidade para a continuidade desse tratamento que foi iniciado na palestra nessa noite. Que além de reparador, Senhor, o nosso sono possa ser de aprendizagem e de agradecimento pela oportunidade da vida. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.